E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. E agora, antes de a gente começar o nosso conteúdo, eu queria que vocês dessem uma olhada aqui nesse card comigo. Faça parte da minha comunidade na Apoia-se. Apoia-se Super Acadêmico. É só você clicar na descrição do vídeo, no link que está aí, para o meu projeto no Apoia-se, para fazer com que o canal Super Acadêmico possa continuar crescendo e a gente possa melhorar a qualidade dos vídeos, a qualidade das edições e eventualmente trazer convidados também, convidados que possam participar dos vídeos com conteúdos que vão além dos meus conhecimentos. Então, para você que acompanha o Super Acadêmico, que curte os vídeos, né, que debate, que comenta, vá lá na descrição e clica aí no Apoia-se. A partir de R$1 você consegue apoiar o canal, R$1 por mês, né, não faz falta para ninguém. E aí você pode pegar e fazer com que esse canal possa crescer e continuar produzindo conteúdo de qualidade gratuito para todo mundo, certo? Então vamos ao vídeo e não se esqueça de dar o like, curtir e se inscrever se não está inscrito. Vamos lá! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. E hoje, né, nós vamos dar uma continuidade aqui à nossa playlist de História da Filosofia Cristã, mais uma vez aqui. E a gente está aqui já na Escolástica, né, mas com os autores menos conhecidos, até chegar aos mais conhecidos. Se bem que hoje a gente vai ver um bem conhecido, que é o Abelardo. Tá, antes de começar, eu queria lembrar vocês que é muito importante que você se inscreva no canal, né? Que você partilhe o vídeo, compartilhe o vídeo, comente. E se você puder e quiser, você também participa do Apoia-se, né? Você clica aí no link do Apoia-se logo aí de baixo na descrição e pode contribuir com o canal, né? E o canal está crescendo, né? Essa altura a gente deve estar com nossos 1000 inscritos quase. A gente precisa também atingir a 4000 horas de audiência anual para poder começar a ser monetizado pelo YouTube, mas de qualquer jeito, antes disso, você pode colaborar simplesmente se inscrevendo, né, dando like, comentando, partilhando e se quiser participar do Apoia-se, certo? Então vamos lá. Pedro Abelardo, né? Pedro Abelardo viveu no século XII em Paris. Ele fez parte daquela comunidade da Universidade de Paris que representa bem o espírito da escolástica. Houve uma evolução que partiu dos dialéticos a partir de Santo Anselmo, e ele compartilha o talento e a propensão pela lógica, junto com este o empenho sincero de elucidar os mistérios da fé pela via racional. Então havia esse empenho desses pensadores de resolver as questões da fé, as, vamos dizer, questões de dúvidas, né, ou falta de fé, mas muito mais questões procedimentais, questões particulares sobre certos aspectos pela via racional e não simplesmente pelo misticismo. O merecimento de Abelardo está ligado à lógica como instrumento útil à teologia. Então ele considera a lógica um instrumento para a teologia. Bom, como a lógica foi criada por Aristóteles como um instrumento, né? É um instrumento mesmo, lógica é um instrumento, então serve para qualquer tipo de argumentação. Então tem um item aqui chamado o lógico, certo? Então há um empenho dele em garantir um certo aprimoramento do aspecto da linguagem, do que está sendo dito sobre, né, sobre a fé, sobre a escritura sagrada. Bom, aí ele vai entrar na questão dos universais, que eu acho que eu já mencionei quando eu falei, acho que foi de Santo Anselmo, se eu não me engano. Os universais, que é uma coisa que vinha sendo estudada desde os gregos antigos, né? Que é essa questão de considerar os universais como sendo entidades, né, como entes. Seria o exemplo, né, mais claro, mais típico, o platonismo. Né? Então, para Platão, as ideias que são reais, que representam a universalidade dos objetos particulares. Então, do jeito que eu trato essa ideia dos universais, seriam conceitos, né? Conceitos que dão base de referência para aquilo que vem a ser as entidades particulares. Platão, Sócrates, ambos são homens, então são homens particulares, né?
Pode a humanidade ser comum a Platão e a Sócrates se, por hipótese, todos os homens se diferenciam tanto por sua matéria como por sua forma? Então, haveria nas particularidades aspectos desse universal que faz com que o conceito se encaixe com o particular. Abelardo visa excluir toda sorte de universal ontológico. Não existe qualquer espécie de universalidade ou comunidade nas coisas. Então, as coisas em si não haveria universalidade. Então, a universalidade estaria no conceito, né? Deixa eu ver aqui. Universal é um nome ou um sermo. Rejeitadas todas as formas de universalidade das coisas, só nos resta atribuí-la às palavras e aos nomes, que é o que eu sempre digo, né? Eu já mencionei aqui algumas vezes essa questão. Porque pode, porque pode aplicar-se o mesmo nome a vários indivíduos. Os homens individuais diferem entre si e, não obstante, assemelham-se pelo fato de serem homens, visto conviverem no predicado ser homem, o ser humano. A natureza das representações universais. As representações universais são imagens ou construções e, portanto, ficções do entendimento, os quais são semelhantes às coisas, que são os conceitos. Então, os universais são os conceitos. Distinguir cuidadosamente entre a coisa real e singular, a atividade dos sentidos, a do entendimento e a forma ou semelhança produzida pelo entendimento. Então, quando a gente formula um pensamento, né, formula uma ideia, expressa essa ideia, a gente usa conceitos. É um aspecto linguístico mesmo. Esses conceitos eles acabam sendo aprendidos pelo outro porque nós conseguimos partilhar essa conceitualização, essa conceituação que é universalizante sobre as coisas particulares. O conceito expresso no nome universal é uma imagem comum ou indeterminada de várias coisas. O conceito expresso num nome particular é a forma propriamente dita e, de certo modo, singular de uma só coisa. Bom, aqui define bem, né? Então, o conceito está no universal e os elementos particulares estão numa coisa só. Então, é meio que se repete. Aí fala do valor dos conceitos. O saber universal, segundo Abelardo, deve apoiar-se firmemente no saber particular. O conceito universal é verdadeiro na medida em que deriva do conceito das coisas sensíveis individuais. O que não é assim derivado não passa por mera opinião. Então, a construção do sentido das coisas, né, passa pelo fato de nós estarmos em contato com os entes individuais, particulares. E aí nós formamos conceitos por ele. Então, esses conceitos, tendo se baseado nas coisas particulares, têm uma factualidade, uma realidade. Se não tivéssemos aqui, passa a ser uma mera opinião. Nós só sabemos como as coisas são quando as conhecemos pelos sentidos. Isso é bom valorizar o sentido. Você vê que há uma predileção do Abelardo também para os aspectos lógicos científicos. Mais na frente do livro eu já vi algumas coisas que falam que essa universidade de Paris, que na verdade não era só uma escola, assim, eram várias entidades de estudos, de pesquisa, né? Havia um apreço muito pela ciência, a ciência da época, né? O mundo medieval ainda, mas havia esse apreço, por isso essa busca do uso da lógica para as questões relacionadas com a fé também. Deixa eu ver. A solução antirrealista do problema dos universais, elaborada por Abelardo, e por ele conduzida a um grau de perfeição verdadeiramente notável. Sua solução não pode se chamar de nominalista, é conceitualista. Então, não seriam os nomes, mas os conceitos. E qual a diferença, né? Qual a diferença? Quando eu digo que são apenas os nomes, certo? De uma linha nominalista de entender os universais, se despreza a ideia do conceito como sendo algo mais abrangente. Então, os nomes particulares, eles preservam um pouco do aspecto do universal, como Platão já falava. Mas o Abelardo seria muito mais conceitualista. O conceitualismo abelardiano repousa numa base realista, que é a teoria psicológica da abstração. Veja que é a nossa capacidade individual, subjetiva, de abstrair a respeito dos elementos da realidade sensível e construir conceitos. Daí a ideia de abstrato, né? É abstrato porque não é a coisa concreta assim.
livro, este livro, né? Se eu falo livro, você entende, porque carrega o conceito, que é abstrato. Apesar de que esse livro concreto aqui que eu mostro para vocês, ele representar uma parte. Então não é uma coisa que está fora da realidade. Bom, aí tem um item aqui falado do teólogo, Abelardo como teólogo. O objetivo de Abelardo é uma teologia dialética que possibilite o aprofundamento especulativo da fé pela aplicação dos recursos da lógica aristotélica, pois a fé deve ser razoável, isto é, conforme a razão. A fé não pode ser uma fé absurda, né? Não se pode crer o que não se compreende. Em outros termos, as verdades da fé devem vir expressas em palavras inteligíveis. Bom, eu concordo, né? Mesmo não sendo uma pessoa de fé religiosa, eu concordo que para se ter fé em qualquer coisa é preciso haver uma inteligibilidade, né? Uma possibilidade de compreender racionalmente aquilo ali, para não ser uma aceitação meramente mística. Mas nós já vimos outros autores aqui nessa playlist que consideram a parte mística até mais importante que a parte racional. Mas assim, é só um aspecto, né? Uma maneira de ver. A razão assegura os preâmbulos da fé, alegando que não lhe é permitido refletir racionalmente sobre ela. Portanto, a justificação racional da fé constitui uma condição impreterível para todo trabalho missionário profícuo. Sem a razão é impossível refutar as doutrinas dos hereges. Faz sentido, né? De repente a afirmação de uma doutrina considerada herege pelo cristão, né, pelo cristianismo, pode ser mais atraente justamente porque apela para aspectos mais místicos, né, aspectos mais emocionais. Então, às vezes, o racional é que acaba conseguindo convencer, mas às vezes não. Às vezes é o contrário. Às vezes o racional não convence, mas o místico emocional convence. Convicção e moralidade. Por que é que os homens que não tiveram a aventura de conhecer o Evangelho e por isso nada sabem da verdadeira fé, nem do sacramento, são condenados ao castigo eterno? Por quê, né? Por que será? Passa a constituir pecado no sentido próprio da palavra. Então, desconhecer seria a própria fonte do pecado. É bem platônico isso. Muito mais do que aristotélico. Vamos lá. Humanismo cristão. Nas suas grandes obras teológicas, Abelardo procura mostrar que o desconhecimento da revelação não constitui um óbice intransponível à salvação. Então, é sempre possível alguém que não conhece vir a conhecer. Que bom, né? Não precisa condenar ninguém a nada, né? Assim, Abelardo se mostra solidário com os pensadores cristãos da antiguidade, que se sabiam devedores dos filósofos antigos e por isso se sentiam incapazes de pronunciar contra eles uma condenação sumária. O cristianismo é uma continuação da filosofia, não menos que da lei judaica, embora num plano superior. De certo modo ele está afirmando como superior à teologia cristã, né? Superior à filosofia, superior ao judaísmo, mas tributário, devedor dessas duas outras doutrinas. Os antigos filósofos foram cristãos antes de Cristo, razão pela qual fazem jus a um lugar de honra em nosso meio. Pelo mesmo motivo, a verdade por eles descoberta faz parte integrante do patrimônio propriamente cristão da verdade. Então ele, como a maioria desses pensadores que a gente está estudando nesse livro, né, nessa playlist, valoriza a herança da filosofia grega, né, dos filósofos antigos, para a construção do saber filosófico teológico da época deles, né, que a gente chama hoje de medieval. Então aqui o Abelardo, eu concluí esse capítulo do Abelardo. Abelardo, inclusive, ele tem uma história muito trágica. Ele parece que teve um caso com uma aluna e aí os pais, né, os parentes dessa aluna resolveram castrar ele como punição, um negócio bem aterrorizante. Acho que tem até um filme sobre isso. Quem quiser pode buscar. Bom, então o vídeo de hoje fica por aqui, dessa playlist da História da Filosofia Cristã.
hoje com nosso amigo Abelardo. Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostaram, deem o like. Se não gostaram, dê o like também para ajudar o canal. Coloquem comentários aí, perguntas, né? Opiniões, qualquer coisa. Partilhem o vídeo. Se inscreva se não está inscrito, né? Se você chegou até aqui assistindo, então você deve ter achado alguma coisa interessante. Se inscreve aí no canal e se tiver vontade de apoiar o canal, clica aí no link do Apoia-se e apoia o canal a partir de R$ 1, né? Os apoios são pequenos, mas valiosos, então chegue aí e apoie o canal também. Até o próximo vídeo dessa playlist e acompanhe os outros vídeos também. Valeu!